Mateus capítulo 17, vamos trabalhar. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, sempre Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os encheu, e eis que vindo da nuvem uma voz que o dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escute o que ele diz. Ao ouvir aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Jesus, aproximando, tocou-lhe neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se, e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Amém? Essa passagem que nós lemos mostra Pedro não podendo conter a alegria dele em ter uma experiência tão maravilhosa, em ver Jesus transfigurado diante dele, a ponto de Pedro virar e falar assim: Senhor, é bom demais nós ficamos aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos construir 3 tendas aqui. Quem aqui já teve essa sensação de ir a algum ambiente, um encontro, uma célula, e você virar e falar assim: rapaz, seria tão bom se não precisasse voltar para casa? Quem aqui já teve essa sensação? Vou fazer uma tenda bem aqui. Uma viagem, rapaz, não quero mais voltar para casa. Vamos fazer uma tenda bem aqui. Quando lemos na Bíblia sobre montes e montanhas, ela vai estar sempre, esses lugares estão sempre relacionados aonde Deus se revela. É um lugar aonde há o encontro com Deus. Isaías capítulo 2, versículo 3, o profeta Isaías vai dizer o seguinte: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Em todo o Velho Testamento, em toda a Velha Aliança, nós vamos ver e vamos encontrar diversas passagens nos mostrando e falando de história de quando Deus se revelou ao ser humano nos altos dos montes. Algumas delas, Gênesis 22, quando Deus manda Abraão subir ao monte Moriá para sacrificar o seu filho. E lá em cima do monte, Deus envia a provisão e Deus se revela a eles enviando a provisão. Depois nós temos em Êxodo capítulo 19, quando Deus chama Moisés para que pudesse falar com Moisés, aonde? Nos altos dos montes. Suba para cá, vem aqui para o monte, para que eu possa falar contigo. Da mesma forma, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei em Êxodo 24, lá no Monte Sinai. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver Deus mandando Elias ficar no monte, porque ele passaria e revelaria a glória dele. Essas são algumas passagens que nós encontramos na Bíblia falando a respeito de como Deus se revela em cima das montanhas. Não é à toa que o ser humano tem uma paixão
por montanha. Se pudesse falar assim, eu quero te dar uma chácara. Ou se eu tivesse dinheiro para comprar uma chácara. Você tem 2 lugares, na beira do lago ou na montanha. Eu nem pensaria. O lago ficaria para trás. Porque é lugar de quietude. Não é à toa que muitas pessoas dizem que se nós formos a um lugar retirado, a um monte, para orarmos, para buscarmos a Deus, que Deus vai se revelar mais presencialmente a nós. Por quê? Porque nós temos esse sentimento de que Deus se revelava lá. Vamos fazer uma vigília aqui na igreja. Ah, não, mas na igreja, por que nós não subimos o monte? No monte, ou na igreja, ou na casa de alguém, não importa o lugar, o importa é onde tem corações quebrantados e compungidos. Mas por que nós separamos um lugar? Por que as pessoas gostam de ir ao monte? Porque lá não tem, às vezes, sinal de celular, não tem barulho, quietude total, silêncio absoluto. Ali é só eu, você e Deus. Quantas vezes já subi um monte nesse Taquarussu para ficar 3, 4 dias em cima do monte, orando, buscando ao Senhor? Precisava subir um monte, eu queria me retirar em algum lugar, onde ninguém pudesse me incomodar. Na época não tinha celular, melhor ainda. Não tinha nem Instagram para postar, melhor ainda. Não tinha WhatsApp para ficar não, melhor ainda. Mas nós sabemos que Deus se revela onde tem corações quebrantados. O fato é que a montanha sempre é um lugar atraente para montar acampamento. Aqui em Mateus 17, mais conhecido como Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam prontos para ficarem ali, quietinhos. Rapaz, não vamos descer mais não. Daí surgiu os monastérios. Nós precisamos nos retirar, ficar isolados de ninguém, para a gente buscar o Senhor. Tá aí, qual o propósito disso? E depois disso vem o quê? Para me santificar mais. Daniel está em São José, né? É um ano de imersão, né? Manhã, tarde, noite, veio aqui, passou férias, tal, voltou para lá, manhã, tarde, noite, dia de semana, final de semana, mergulhado dentro da vida da igreja, trabalhando, sendo ministrado, recebendo de Deus. Eu falei com ele assim, daqui um ano, você vai voltar para a vida ordinária, aonde vai ter dia que você vai orar e as suas orações não vão ser respondidas. E você vai ter que se manter fiel, porque você crê naquele que responde ou não responde às suas orações. Você crê nele simples e puramente pelo fato de acreditar que ele pode mudar a sua história. Em outra passagem que nós lemos na Bíblia, Deus chama a atenção do povo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 6. Deus, o Senhor nosso Deus, falou no Horebe dizendo: vocês já ficaram bastante tempo aqui nesse monte. Saiam daqui, vão para a terra prometida. Na passagem de Mateus 17, após uma experiência marcante que tiveram com Jesus no monte, cheio de sentimentos estranhos, confusos, mas agradáveis, Pedro queria ficar ali permanentemente, desfrutando dessa presença. A passagem de Deuteronômio, capítulo 1, Moisés estava relembrando ao povo da jornada desde que saíram do Egito até o momento que estavam prestes a entrar na terra prometida. A terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés relembra como Deus havia instruído os israelitas a sair do Monte Sinai e ir em direção à terra prometida. Saia do monte. O tema da nossa passagem hoje é desça do monte. Se Deus permitisse que ficássemos ou vivêssemos só nos montes, nos lugares de revelação, nos lugares onde nós nos sentimos confortáveis e bem, no lugar da revelação e da intimidade, nós não experimentaríamos dificuldades que forjariam o nosso caráter e nem conquistaríamos nenhuma vitória. Já percebeu que nós queremos vida fácil? Eu quero jogar na Mega Sena e ganhar 600 milhões e nunca mais trabalhar. Engano seu!
Você vai ter que trabalhar para manter esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro. Estou doido para me chegar nos meus 40 anos. Já passei. Fazer meu primeiro milhão. E aí eu não vou mais trabalhar. Engano seu. Porque o trabalho dignifica o homem e a mulher. Nós não fomos feitos para ficar à toa. Nós fomos feitos para produzir. Foi bom demais ficar na pandemia sem fazer nada, não foi? Dentro de casa, maravilhoso. A glória. Eu não aguentava mais ver televisão, não aguentava internet, não aguentava mais nada. Nessa passagem de Deuteronômio, nós vimos que Deus Moisés lembrando o povo de Israel, quando eles se reuniram ao pé do monte. Êxodo capítulo 19 vai falar que o monte houve trovões, capítulo 19, versículo 16 em Êxodo. E quando Moisés fala em Deuteronômio capítulo 1, ele está relembrando o povo que aconteceu aqui em Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu um monte, ouviu-se forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu. Versículo 19, versículo 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Rapaz, é bom demais estar num lugar desse. Ficar com medo, temeroso, mas se ouvindo Deus falar. O povo, quando Moisés chamou o povo, falou assim: rapaz, sobe para cá, vamos ali que Deus quer falar com vocês, nós vamos subir. E eles foram animados. Por que Deus só fala contigo? Por que Deus só quer falar contigo, Moisés? Por que Ele não fala conosco? Quando chegaram ao pé do monte, que começou a trovejar, descer fogo do céu, eles viraram e falaram assim: rapaz, sobe você, fala com ele lá, e depois você só fala para nós o que aconteceu lá em cima, porque o negócio aí, eu prefiro ficar aqui embaixo, esperando. Por que eu estou falando hoje sobre monte e montanha? Que essas experiências são marcantes para nós. Como eu disse acima, na Bíblia esses lugares estão sempre relacionados com o lugar onde Deus se revela. E nós somos seres humanos, e nós seres humanos somos sempre tentados a nos acomodarmos em locais onde nos sentimos bem, felizes e abençoados. Quando você está num lugar, uma viagem, quando você vem, né? Quantos de nós nos sentimos bem aqui na celebração? Quantos de nós nos sentimos bem aqui? Meu Deus do céu, como é maravilhoso estar aqui. Quantos de nós nos sentimos bem nas células, em ambiente onde a palavra de Deus está sendo ministrada? Nossa, eu fui numa reunião, eu saí de lá aliviado. Meu coração sentiu em paz, porque a presença de Deus transforma, vai moldando a nossa vida. Quantos de nós lembramos de momentos aqui mesmo, nas celebrações, ou em alguns outros momentos, células, encontros, retiros, aonde o desejo que tínhamos é de continuar naquele lugar para a vida eterna. Tá bom demais aqui, gente. Para que nós vamos sair daqui e voltar para a cidade? Trabalho. Pois ali eu me sentia bem, me sentia feliz, podia sentir a presença de Deus. Meu Deus, aqui no retiro eu sinto a presença de Deus, Max. Mas lá em casa eu não sinto. Aqui é melhor do que lá em casa. Nós somos tentados. Essas experiências que nós temos são importantes. Elas revigoram, nos dá força, nos dá ânimo para continuar. Essas experiências que nós temos com Deus, quando você vem para as celebrações, você chora, Deus toca o teu coração, Deus quebranta o seu coração, você sai daqui em paz, feliz, com o coração regozijante, como foi com os discípulos, a ponto de falar assim: Senhor, é bom nós ficarmos bem aqui, vamos ficar quietinho aqui, Jesus? Vamos fazer umas tendas para nós aqui?
Eu gosto de ver, a Odete morre de rir, eu gosto de ver as histórias do Alasca. Perdido no Alasca. Isolados no Alasca. A Odete, bem, não te entendo. Eu falei assim, rapaz, porque eu tenho um duplo sentimento. Um sentimento é assim, nossa, que maravilha seria estar nesse lugar. O outro é o seguinte, acho que eu aguentaria uma semana. Eu aguentaria uma semana, que eu precisava ver gente. Porque nós somos seres sociáveis. É bom você ficar lá uma semana, sei lá, 3 dias, 4 dias. Mas depois que ele vai ficando chato demais. E eu gosto de ver para ver a experiência das pessoas. Eu falei, bem, tem que ter alguma coisa. Como é que a pessoa larga a família, filho, larga tudo para trás e vai para o meio do nada? Aonde a cidade mais perto é 800 quilômetros de só mato. Não. Essa pessoa tem que ter algum problema dentro dela. Não pode. Essas experiências são importantes e ao mesmo tempo inspiradoras, mas nós precisamos ter em mente que assim como foi com o povo de Israel, Deus não nos tira do Egito para ficarmos ao redor da montanha. Deus não se revela a nós como se revelou aos discípulos para ficarmos no monte fazendo tenda para desfrutarmos daquele ambiente. Mas Ele nos chama a descer o monte, pois existem pessoas aos pés da montanha que precisam ouvir a respeito do amor de Deus. Na passagem que nós lemos de Mateus 17, Jesus desce o monte. E quando ele chega ao pé do monte, existia um jovem endemoniado. Se tivesse ficado lá em cima, aquele jovem provavelmente não seria liberto, porque os discípulos não deram conta. Em nossa vida, nós precisamos sempre ter experiências com Deus, individualmente ou coletivamente. Precisamos ter expectativa em cada reunião que vamos. Vou para a célula hoje, vou para a celebração. Não, meu irmão, eu vou reunir com os meus irmãos, eu vou olhar nos olhos de irmãos que eu não vi durante a semana, eu vou abraçar e coletivamente nós vamos adorar o Senhor. E o Senhor vai alcançar os nossos corações, amém? Temos que nos expor a ambiente onde a presença de Deus é o alvo. Não, eu posso buscar Deus lá na minha casa, meu irmão. Eu busco Deus na minha casa, mas eu amo estar com meus irmãos. Eu amo estar na congregação, eu amo estar junto com as pessoas. Porque tem dia que eu chego aqui que eu não estou bem. Ontem nós viemos para cá fazer uma limpeza do lado de fora com os homens. Eu acordei de manhã e eu sou sincero em falar. Falei, Deus, para que eu inventei esse trem? Acho que eu vou ligar para o Max. Falar, Max, bola é sua, meu irmão. Mas eu sempre tenho na minha mente que quando eu estou no meio dos meus irmãos, eu sou edificado. A convivência, a comunhão está perto. E eu saí daqui realizado, não pelo que nós fizemos, também, mas por estar perto. Saí com meu coração revigorado, para poder abençoar a outros. Quantos estão me entendendo? Se exponha à presença de Deus. Se exponha a ambientes onde a presença de Deus é manifesta. Expõe o seu filho a ambiente onde Deus se revela. Mas tadinho do menino, ele tem a rotina dele de manhã, eu não queria acordar, ele levanta ele da cama. Porque o dia que você quiser levar ele para a igreja, lá na adolescência, que ele estiver te dando trabalho, você não vai dar mais conta. A igreja tem que ser rotina. A igreja precisa ser rotina, rotineiro, cotidiano na vida das nossas famílias. Não pode ser um mero, deu, eu vou, não deu, não vou. Não! Aqui nós somos revigorados, aqui nós somos revitalizados, aqui nós somos cheios para que possamos abençoar a outros lá fora. Nós não recebemos para ficar aqui, nós não recebemos para nos encher de nós mesmos. Nós não nos enchemos da presença de Deus para nos sentir bem. Eu me encho da presença de Deus para que eu possa ser instrumento de justiça lá fora.
Somente quando nós encontramos com Deus, a nossa vida é mudada. Não é um encontro com religião, é um encontro onde nós somos prostrados. Conferências, escolas de ministérios, encontros, retiros, nossos momentos devocionais diários são momentos onde nós somos profundamente tocados por Deus. Mas somos chamados a descer o monte. Ai, quantas pessoas viram para mim e falaram assim: nossa, pastor, como eu queria arrumar um jeito para mim ter um serviço que não me tome tanto tempo, para que eu pudesse ter mais tempo para Deus. Meu irmão, não vai ter tempo para Deus. Porque se o teu laboral, se o teu dia a dia, se o teu serviço, ele é um fardo, um jugo para você, se engana que quando você tiver tempo, você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você vai procurar descanso para a sua vida. É no dia a dia, é no ordinário, é quando eu estou nervoso, é quando eu estou abatido, é quando eu estou triste, que eu vou à presença de Deus. Sou revigorado por essa presença e saio ao mundo para levar desse amor que eu recebi do Senhor. Se nós temos recebido dia após dia de Deus sobre a nossa vida, isso não é para o nosso bem, para nos sentirmos confortáveis e revitalizados, mas que possamos levar essa mensagem. Olha que interessante. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus fala o seguinte: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, permaneçam, pois, aí mesmo em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E isso acontece quando, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Muito claro, os discípulos receberam poder. Lembram umas semanas para trás que eu falei do poder como o dunamis, poder de dentro para fora. O poder que move de dentro para fora. Esse é o poder do Espírito Santo. E esse poder vem sobre nós para sermos testemunhas. Para falarmos, anunciarmos. Na verdade, a palavra testemunha, no grego, significa mártir. Aquele que morre por causa da mensagem em que crê. Quantos aqui morreriam pelo seu filho? Deixa eu ver, eu quero ver. Você morreria pelo seu filho? Mas eu teria coragem de morrer por essa mensagem? Isso daqui vale mais que a vida dos meus filhos. Porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei do buraco que eu fui arrancado. Vale mais do que tudo. Essa mensagem vale mais que o amor da minha esposa. Vale mais que o amor dos meus filhos. É para isso que nós vivemos. É para isso que nós vivemos, igreja. Engraçado que eles recebem poder. E você pega o livro de Atos, você vai vendo que milagres, prodígios, maravilha, gente curada. 3.000 pessoas se convertem, 5.000 na outra levada. E o negócio começa a andar de tal forma que a sombra do apóstolo Pedro ia curando por onde quer que ele passava. Mas nós chegamos no capítulo 8. Porque eles acharam que a salvação era para quem? Para eles. Jesus tinha falado: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles ficaram restritos em Jerusalém. Atos capítulo 8. Vem uma perseguição sobre a igreja. E a Bíblia fala que todos se dispersaram pela Judéia e Samaria. Desculpa, eu vou abrir um parênteses e fechar. Nós ficamos com medo de perseguição. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa e da Coreia do Norte. No Afeganistão, a igreja se reúne nas montanhas, nos cavernas, nos buracos. Aonde você não pode reunir com mais de... Você vai batizar uma pessoa, é no fundo da casa.
numa caixa d'água, uma pessoa por vez, só pode ir o irmão, mais o irmão que vai ser batizado. E não pode fazer várias de uma vez, não, para que não chame atenção. É onde a igreja mais cresce. Então não é a perseguição que faz a igreja retroceder, mas é a nossa comodismo que faz a igreja esmorecer. Cristo chama a mim e a você para buscarmos a Ele continuamente e temos experiências. Experiências que nos deixem prostrados, envergonhados e arrependidos da vida que nós temos levado. Da vida que eu tenho levado. Porque nós achamos que o pecado é só matar, roubar, furtar, usar droga, ser um drogado, ser um alcoólatra. Nós achamos que isso é. Mas quando eu defraudo um irmão, quando eu engano uma pessoa, quando eu minto para uma pessoa, quando eu sou ganancioso, quando eu sou idólatra, que é a avareza, quando eu tenho bem, mas eu não partilho com ninguém, experiência de sermos levados por Cristo, levantados por Cristo do lamaçal em que nós nos encontrávamos, Salmo 40. Experiência de ser tocado por Cristo, mesmo quando encontrávamos com o coração endurecido. Você que está aqui, eu já fui tocado por Deus em momentos onde eu estava com o coração endurecido. Eu lembro do dia que eu cheguei numa igreja, já era cristão há muitos anos, em 2015 isso, sentei numa igreja e falei: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. O sentimento que eu tinha era que Deus tinha se esquecido de mim. Passei o culto inteiro sentado. Para mim eu estava mal, porque para mim ficar sentado o negócio tem que estar ruim. Quando estava perto da ceia, todo mundo levantou para tomar ceia, eu fiquei sentado. E eu cabeça baixa ali. E Deus falou comigo: eu não desisti de você. Quando todo mundo sentou na igreja, eu levantei. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu coração estava endurecido, mas Ele tocou no meu coração endurecido. Experiência de ver a mão poderosa de Deus nos livrando da morte, nos enchendo de vida e esperança, e uma experiência de cura. E eu já estou terminando, e olha esse texto agora. O Pai se revela a nós para que possamos refletir a vida dele e conduzir outros a essa vida. As pessoas estão carentes de Jesus. As pessoas estão carentes da graça e do amor de Jesus. As pessoas estão aflitas por esse mundo afora. Nesse exato momento, esse é o pensamento que eu tenho todos os dias. Nesse exato momento tem uma mãe esperando o seu filho chegar da noitada que ainda não voltou para casa. Nesse momento tem alguma família ao redor dessa cidade que está em pé de guerra dentro de casa. Nesse momento nós temos pais que estão desesperados porque não têm o que dar de comer aos seus filhos. Nesse momento, Alessandro, nós temos pessoas que só têm uma escova de dente para 7 pessoas dentro da família. Nós somos chamados a tocar a cidade. Nós somos chamados a nos encher de Deus, sim. A experimentar da glória de Deus, sim. Mas descer o monte e alcançar as pessoas. Um dia alguém estendeu a mão para mim e para minha casa. Né, pastora? Um dia alguém estendeu a mão para minha família. E se eu tenho a minha esposa, os meus filhos hoje, é porque a mão poderosa de Deus foi muito graciosa comigo. Eu não merecia tudo isso.
Esse ano nós fazemos boda de prata, 25 anos. Eu amo a sua vida. 25 anos dedicados ao Senhor. 25 anos servindo ao Senhor. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Versículo 13: saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. O escritor de Hebreus dirige essa palavra aos cristãos judeus, pois para eles o significado de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz não tinha ficado claro ainda. Essas palavras vinham para fortalecer a fé deles, esclarecer o que significava para eles a morte de Jesus. A morte de Jesus fora da porta indica um novo tempo, uma nova estação, um novo local de salvação, porque no Antigo Testamento o templo que tinha substituído o tabernáculo foi compreendido não apenas como lugar de adoração, mas o lugar de salvação. Deixa eu falar uma coisa: o que vai salvar uma pessoa não é trazer ela para as quatro paredes aqui. O que vai salvar uma pessoa é caminharmos com ela no dia a dia, vivendo o Evangelho e refletindo Cristo sobre a vida dela. E o vir para cá, para celebrar junto com os irmãos, vai ser consequência da sua vida lá fora. Nós já começamos a pregar o Evangelho para alguém que não conhece Jesus como? Você precisa ir para a igreja. Deixa eu te falar, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. E aqui, por isso nós chamamos de celebração, porque aqui nós nos unimos com os irmãos e celebramos aquele que vive e reina para sempre. Amém? Com a morte de Jesus, houve uma importante e fundamental mudança do local de salvação. Ele foi removido da cidade santa, ele foi removido de Jerusalém, e agora ele vai para a periferia, para fora da cidade, para fora da porta. Jesus morreu no deserto, entre os rejeitados, entre os excluídos. O lugar sujo e poluído tornou-se santo quando Jesus tomou sobre si a função do templo. Em todos os lugares onde Cristo for o Senhor, aí se tornou o lugar de salvação. Nós tivemos em Cuba, lugar de pobreza extrema, extrema. Nada que eu fale, nada que eu diga, nada, nenhuma foto consegue explicar a pobreza naquele lugar. Mas eles amam o Senhor de uma forma e têm uma esperança que Cristo vai mudar a história da nação. E servem a Cristo. Eu conheci um evangelista que há 32 anos caminha por toda na ilha cubana, pregando o Evangelho. E ele me manda vídeos de paralítico andando, cego enxergando, pessoas sendo curadas, e os louvores são feitos em cúmbia, que é o ritmo deles lá. Rapaz, é maravilhoso. Quando nós estivemos lá, que eles faziam os louvores no ritmo de cúmbia, era maravilhoso, vibrante. Um senhor de mais de 70 anos me segura num culto e vira para mim e fala assim: meu filho, esse é o único dia de esperança na minha vida, é quando eu venho para a casa do Senhor. Pastor Irã me segurou e falou assim: a igreja, ela é muito mais que um ambiente de visitação. A igreja é um ambiente sociológico de mudança e transformação. E eu não estou falando de quatro paredes, eu estou falando de nós, corpo de Cristo, andando por essa cidade, vivendo o Evangelho de Cristo. Há poder sociológico através do Evangelho de Cristo por meio da igreja. Salvação significa
Salvação significa, em outras palavras, liberdade para confessar a Jesus através do serviço a desconhecidos. O que é salvação? Liberdade para falar de Jesus, para entregar, para falar palavras de liberdade, para confessar Jesus Cristo através do serviço a desconhecido. Meu irmão, bote a mão no arado e vai trabalhar. Aonde? Vem ajudar nós a limpar. Vem ajudar nós a montar bazar. Vem nos ajudar a fazer o projeto social. Precisa de gente lá, Alessandro, a Aninha, a pastora Célia. Coloque a mão no arado. Trabalhe. Se dedique. Seja instrumento de justiça na vida das pessoas. Com a mudança do local central de salvação, vem a mudança de entendimento. O conceito de salvação foi visto agora de uma perspectiva mais ampla. Já não era mais compreendido como somente um benefício para mim. Agora o foco com a vida de Jesus, o foco da salvação está no compromisso para uma vida entregue ao serviço. Quando dizem para mim, meu pastor, meu amigo, eu tenho muitos irmãos, eu falei com o Max esses dias sobre isso, cara, obrigado pelas suas vidas, eu sou um cara sem freio, por isso Deus me deu a mulher que me deu, aquela que me bota freio, bem, sigo calmo, vai, bem, você tem que fazer bem, e eu saio sem freio, e aí Deus coloca na minha vida uns irmãos que falam assim, rapaz, você precisa descansar, moço. Maneira, eu estou aprendendo a parar a ter momentos de descanso para mim, para minha casa, para minha família. Mas deixa eu te falar, eu vou descansar o dia que Jesus voltar. E nem vou descansar, porque lá nós vamos adorar 24 horas por dia, adorando ao Senhor com canções, exaltando o nome dEle. Enquanto vida houver em mim, enquanto fôlego houver em mim, eu vou entregar, gastar, dedicar a minha vida e a vida da minha família ao serviço de Jesus. Foi para isso que Deus me deu os meus filhos, para que possam ser instrumentos de justiça nessa terra. Nossa missão não é mais vir, mas a nossa missão é ir. Não é apenas receber, mas é dar, é entregar, é se comprometer, é se envolver. Meu telefone é ligado 24 horas no dia. Se eu não te atendi, é porque eu estava longe dele, ou fazendo as coisas ordinárias do dia, fazendo almoço, limpando a casa, botando a máquina para funcionar, cortando grama, cuidando de cliente. Mas geralmente eu não atendo porque o celular está carregando. Mas pode me ligar a qualquer hora do dia, madrugada. Porque esse é o nosso trabalho. Testemunhar a graça salvadora de Jesus significa ir aonde o Filho crucificado de Deus está, fora da porta. Deixa eu te falar, Jesus não está aqui dentro. Não está contido aqui dentro. Não está restrito aqui dentro. Ele está por onde quer que nós vamos nesse país, nessa cidade, nesse estado. O livro de Atos, se alguém achar, eu não vou lembrar o texto, que diz o seguinte: nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Eu já vi essa explicação um dia recentemente. Quando você pula dentro de uma piscina, você está mergulhado na piscina, você está na água ou a água está em você? Hã? Como? Estou submerso à água, estou envolto. Deixa eu te falar, não existe um lugar dessa terra aonde Deus não esteja, porque Ele é onipresente. Ainda que eu ande, se eu andasse pelo mais profundo vale, lá estará. Se eu subisse ao mais alto monte, lá também tu estarás. Não tem para onde ir, porque Deus está em todos os lugares. Aonde eu não alcanço com a minha mão, aonde eu não alcanço com a minha voz, podemos alcançar por meio da oração, joelho, para que Cristo alcance as pessoas. Testemunhar dessa graça é levar Jesus fora das quatro paredes. Saímos, pois, a Ele fora do arraial, fora da porta, levando o seu vitupério. Hebreus capítulo 13, versículo 13.
Hebreus capítulo 11, versículo 9, vai falar dos heróis da fé. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. A igreja deveria ser uma paróquia. Termo grego paróquia significa moradia temporária, uma tenda no deserto e não um forte ou um castelo isolado. Somos chamados ao serviço, não para sermos servidos. Nós temos falado aqui, temos orado sobre isso, eu oro sobre isso, irmão, que o ministério Grão de Mostarda seja uma resposta para essa cidade. Nós não somos os únicos. Nós temos muitos, nesse exato momento, que estão reunidos ao redor dessa cidade. Igrejas grandes, pequenas, casas, células que estão se reunindo agora. Nós não somos os únicos, mas nós somos unicamente discípulos e queremos refletir a imagem de Cristo aqui nessa terra. Nós queremos ser instrumento de justiça. Nós queremos ser aqueles que levam a paz, o amor, a misericórdia. Somos chamados, nós temos falado sobre isso e queremos ser um lugar de descanso, de refrigério para as pessoas, mas queremos ser um lugar, uma resposta para essa cidade. Que nós não venhamos nos acomodar nos lugares da revelação de Deus, onde Deus fala conosco, é maravilhoso, eu amo meus momentos onde Deus fala comigo, eu pego a Bíblia, Ele fala comigo, Ele ministra no meu coração, mas eu sei que Ele faz isso para que eu possa abençoar a outras pessoas. Deus nos chama para que nós possamos tornar agentes de transformação, vivendo como luzeiros nesse mundo, refletindo. Tem uma música do pastor Cirilo que faz assim, diz assim, faz-me brilhar, brilhar como as estrelas lá no céu, que apontam o caminho aos navegantes que navegam pelo imenso mar azul. Faz-me brilhar, brilhar como as estrelas lá do céu, que apontam o caminho aos navegantes que navegam pela imensidão, pelo imenso mar da vida. Tem pessoas, nós somos aquele farol que fica no meio do oceano, apontando o caminho para as pessoas, conduzindo elas a Cristo, conduzindo elas ao Senhor, para que as pessoas saibam, olha, vem para cá, vamos conduzir, vamos caminhar junto, para que haja esperança, paz, harmonia nos lares nessa cidade, nesse estado, nesse país. Lembrem-se, não é sobre nós, nem sobre o que nós podemos fazer, mas sim é sobre Cristo, sobre o que Cristo pode realizar, sobre o que Cristo pode fazer, através de um homem e uma mulher que se dispõe a Ele, amém? Desça do monte, não fique no lugar de revelação, aqui é bom, mas quando você sair daqui, você chegar na sua casa, seja instrumento de bênção na vida daquele irmão, daquela sua irmã. Esteja percebido das pessoas que estão à sua volta. O caixa de supermercado, o atendente de uma loja, talvez ele está ali emburrado, mas você não sabe o que ele está passando. Que Cristo nos encha de graça, de amor e de favor, para acolhermos a todos quantos chegarem a nós. E que nós tenhamos sempre uma palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Eu já vi gente falando comigo assim, mas se a gente ficar falando de palavra de bênção para as pessoas nunca vão mudar. Deixa eu te falar, quem muda alguém não é você, não sou eu, é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu falo e volto a falar. Melhor ambiente para a pessoa estar, seja ela qual estado ela estiver, é aqui no nosso meio, é lá na sua casa, é lá na célula, onde você recebe essa pessoa em casa, onde você libera o amor de Deus sobre ela, onde você a abençoa, onde você a edifica.
Quanto mais os anos passam, acho que vocês vão entender o que eu vou falar. Quanto mais os anos estão passando, já falei isso para o Max, para algumas pessoas, quanto mais os anos estão passando, menos isso daqui me atrai. Menos isso daqui para mim, não é que não tem valor, tem, porque nós transmitimos uma mensagem. Mas eu prefiro muito mais sentar à mesa, olhar olho no olho, conversar com a pessoa, porque ali não há máscara, ali não há como se esconder, ali é olho no olho, ali as máscaras caem, ali nós conhecemos quem verdadeiramente nós somos. Por que as pessoas fogem do convívio e do relacionamento? Porque tem medo de se exporem. Deixa eu te falar, se expõe, irmão. Se exponha, porque Cristo vai transformar a minha vida e a sua vida. Quando você se expor, a vida daquela pessoa vai ser transformada, edificada. E quando eu falo expor, meu irmão, não é sair contando a sua vida para Deus e o povo, não. É ter pessoas com quem você confia, que você senta e que você abre o seu coração. Desçamos do nosso pedestal. Vamos abaixo, onde as pessoas estão precisando, carentes da graça e do amor de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Cristo é soberano sobre nós. Quer dizer,